Ótima segunda-feira, meus queridos, amados amigos e irmãos. Um bom dia. O calor, o sol está aí, mas não está muito quente, não. Como é que está você? Como é que passou a noite? Como é que está a família? Quem está trabalhando, como é que está o trabalho? Pessoas que me acompanham, que ainda está estudando, boas férias. Está chegando aí o final das férias. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha nos ajudado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Nosso lar, nosso trabalho. Vamos começar o vídeo, meus irmãos, assim. Pai, obrigado pela noite de repouso. Por mais um dia que o Senhor nos deu para ficar de pé, para respirar, para refletir sobre nossa vida. Obrigado, Pai, por o Senhor ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por ó pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer de errado. Perdoa-me, Pai. Perdoa minhas falhas, perdoa da minha casa. Temos entristecido teu Espírito, Pai, para nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 12, e no livro de Provérbios, capítulo 19. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Que tudo seja para a glória do louvor e honra do nome santo do Senhor. Amém. Amém. Irmão, profeta Isaías, capítulo 52, versículo 3, 12, fala assim: porque não sairei, isso é a promessa de Deus para mim e para você, que ele deixou através do profeta Isaías. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Essa é a parte B. Nós não temos que sair apressados, nem fugindo, porque nós não somos bandidos, temos perseguidores, mas Deus está no controle, Deus está à nossa frente, nos protegendo, nos guardando. Volte lá nessa mensagem quando eu falo que Deus está nos protegendo, nos guardando. É necessário que a gente volte lá no Salmo 91, eu não gosto muito de falar no Salmo, mas é um Salmo bom. Eu darei ordem aos olhos a teu respeito, para que não tropece nenhum pé em pedra. Pisará o leão e a aspa, calcará o trigo, o leão e a serpente. Não te causará dano, porque o Senhor está contigo. O Senhor nos protege. Então nós não temos que fugir apressado, não temos que sair de lugar nenhum apressado. Se você mora de aluguel, tem um tempo, tem um contrato, não tem que ninguém te expulsar. Se você tem um trabalho, tem um tempo de aviso, você não tem que sair apressado. É tudo no tempo, porque Deus está no controle de tudo. Na parte dele diz assim: porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será o vosso retaguarda. O Senhor está adiante de nós. Aonde você for estar à tua frente. E o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, ele está à nossa retaguarda. Imagine bem, reflete bem. Ele está à nossa frente e à nossa retaguarda. Aonde nós vamos ver de dia, quando o povo da do Egito, de dia ele estava na fumaça, protegendo o sol. Aquela nuvem cobrindo ele. Deus estava à frente dele, protegendo o inimigo. E em cima, protegendo do calor do sol. E na retaguarda, a luz para iluminar o caminho dele, para proteger do inimigo que vem atrás. Então, todo momento, Deus está comigo e está com você. Eu falo muito, irmão. O Velho Testamento, hoje pouco se fala em Jesus nas igrejas, não se prega mais Jesus. É comum a gente ver nas pregações da igreja, José, Daniel e Davi são os mais pregados na igreja, porque Jesus não está mais só Jesus. Mas quando eu falo na minha mensagem, Senhor, é o Senhor Jesus. E o nosso libertador, nosso salvador.
porque deu a vida por nós. E o livro do profeta Isaías, ele fala mais de Jesus, da aparição, morte, vida, aparição, vida, o ministério de Cristo na terra, até a morte dele. Então o profeta Isaías fala de Jesus. E fala de Deus, Deus, sobre todas as coisas. Se eu falo de Deus, eu estou falando de Jesus. Mas o que eu estou falando aqui nas igrejas hoje, fala-se muito de Davi, muito dos profetas, José, Daniel, são as pessoas mais faladas na Bíblia. Está tendo mais aparição de Jesus Cristo, que está desde o começo. Quando Deus começou a formar o mundo, ele estava com Deus. Ele é o próprio Deus. Vamos agora para o livro do Salmo 19. Melhor o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios tolo. Melhor é você e eu que somos fracos, somos pequenos, andar na nossa sinceridade, sempre falando a verdade, a quem quer que seja, do que andar com lábios perversos, com mentira, com falsidade, porque nós nos tornaremos tolos se nossos lábios falar o que não convém. Assim também fica a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés. Assim também fica a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus, temos que ter conhecimento daquilo que nós vamos falar e fazer. Porque se nós fizermos sem conhecimento, sem entendimento, falar sem razão, sem saber o que estamos falando, nós estamos pecando. Não adianta eu chegar para você, está ferido, está machucado, está fraco, querer te fortalecer com palavras que vai te derrubar. Eu estou pecando, primeiro contra você e contra Deus também. Quando eu peco contra a pessoa, estou pecando primeiro contra o meu Deus. E estou pecando também contra mim. Porque depois, se eu baixar a cabeça e vou refletir o que eu fiz, eu aprendi, ver o erro que eu cometi, eu vou me entristecer. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. A perversidade do homem perverterá o seu caminho, o desejo da carne, o pensar, falar sem pensar, ele estraga, ele perverte o nosso caminho. Que o nosso coração, quando nós desejamos uma coisa e não conseguimos conquistar, nós ficamos tristes e nós ficamos irados com Deus. Quantas pessoas, quando essas pessoas que já fizeram parte de uma igreja, seja qual denominação for, quando eu falo de igreja, eu não falo de cristão evangélico, falo de todas as igrejas que seguem o Senhor, que seguiram o Senhor, e por causa de uma promessa, uma profecia mal falada, ou por falta de entendimento da palavra do Senhor, ele se ira contra Deus e sai dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas viram as costas para o Senhor, porque está irado, porque quis tomar posse daquilo que não é dele e daquilo que não tem conhecimento. Tem muitas pessoas aí pelas ruas, pelo teu bairro, no meio da tua família também, da nossa família, pessoas que muitas vezes tem que dizer que o Senhor nem fala mais, nem ora mais, porque está irado com Deus. Então, é o que nós devemos fazer, ter conhecimento do que vamos falar, a pensar bem no que nós vamos pedir, se nós estamos capacitados, se aquilo não vai nos afastar de Deus, se nós estamos preparados também para administrar. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. Eu tomo essa palavra para mim. Quando eu tinha tanto bom, eu tinha muitos amigos. Mas hoje, que eu não tenho, eu tenho meu salário, mas não é como era antes. Que todos aqueles que eu podia, eu ajudava.
Hoje não é assim. Então eu tinha muitos amigos, minha casa era cheia. Hoje a minha casa é vazia. Até os próprios meus parentes se afastaram de mim. Então, nós lemos esse livro, esse versículo do provérbio, e refletimos sobre a nossa vida. Não é bom, muito não, ter muita riqueza, porque nós vamos juntar muitos amigos nessa volta. Se nós não soubermos administrar e formos querer viver de aparência, nós vamos ter muitos amigos. Mas quando acabar aquele tempo de bonança, todos, até teu parente, teu filho, os próprios da tua casa, vão se afastar de você. Porque vai pensar, ele nos ajudou, agora precisa de ajuda. Então, o mundo é ganancioso, o mundo é perverso. Porque nós que fazemos isso, é culpa nossa, do homem, da nossa soberba, do eu que nós não conseguimos destruir. Eu posso, eu faço, eu quero, nós não conseguimos destruir. Então nós que acabamos destruindo o mundo com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio jeito de ser. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. Se você der um mau testemunho do seu amigo, seu pai, de qualquer pessoa, você não é inocente. Se você for contra o injusto, a favor do injusto, você é injusto. Você não é inocente. Se você for contra o perverso, você está praticando a perversidade. Você não é inocente. E se você profera mentira, e se você for, vamos lá, se você for juízo e for a favor da tua empresa, que está errado, e contra o teu colega, ex-colega que está certo, você não vai escapar. Não vai escapar, porque a condenação vai vir um dia. Você também um dia vai sair dessa empresa. Eu gosto de colocar a empresa. E você vai levar ela a juízo. E olha, você testificou do seu ex-colega. Eu fui do testemunho 2 vezes no tribunal contra os meus colegas. Um foi a primeira vez que tinha tanto medo. Ele estava um ex-colega. E a gente sentou ali, ele estava com medo também. E ele falou comigo, eu falei, eu estou com medo. É a primeira vez. E o que o advogado falou para nós não é certo. Ele está mentindo. Ele falou, mas aí como é que a gente faz? A gente tem que segurar nosso emprego. Nós temos família. Aí eu falei, não, Deus vai entrar em providência. Não vai nem precisar a gente entrar. Aí eu estava orando a Deus, pedindo isso mesmo. Que eu não queria ser uma falsa testemunha, não queria mentir. Mas eu sabia também que o rapaz que tinha levado a empresa na justiça também estava errado. Aí eu não sabia como agir naquela situação. E ali naquela hora no caminho eu comecei a orar ao Senhor, pedir uma direção. Quando esse colega falou, eu falei, não, nem vai precisar nós entrarmos lá. Nós não vamos entrar não. Aí a gente foi conversando, demorou ali uma meia hora, a porta abriu. Ele falou, vai ser, eu espero que seja você primeiro. O advogado saiu e falou, vocês estão dispensados, não precisam, fizeram um acordo. Deus agindo. Nós não devemos ser testemunha falsa, nem para um lado, nem para o grande, nem para o pequeno. Porque nós estamos praticando o errado. E nós, no futuro, nós não vamos escapar. Muitos suplicam a face do príncipe. E cada um é amigo daquele que dá presente. É o que nós vemos. Nós gostamos de ver a face dos grandes, famosos. Gostamos de estar sempre ali, junto onde tem pessoas famosas. Nós vemos hoje na rede social, é o mais que nós vemos. E nós gostamos de presente.
de quem nos dá presente. Presente não é o presente a companhia, uma boa conversa, mas é presente aquilo que pode deteriorar. Uma camisa, um vestido, um perfume, uma coisa que a gente pode tocar, né? Muitas vezes nós nos tornamos amigos de quem nos dá presente, e principalmente de pessoas famosas. A gente costuma ver pessoas postando com pessoas famosas. Isso não é certo. Viver de aparência não é bom. Vamos lá, o que Jesus fala? Ele não aceita hipocrisia no meio do povo dele. E se eu vivo uma vida de aparência, eu sou hipócrita. Eu não dou conta de manter aquele luxo que eu estou mostrando. Não dou conta de manter aquela aparência. Isso é hipocrisia, engano. Estamos roubando a alegria de pessoas que gostariam de estar naquele lugar. Quando eu fazia muitas reuniões aqui em casa, hoje eu não faço mais, porque não tem ninguém vendo. E o povo costumava filmar um almoço, uma janta. E eu proibi, falei, não, eu não quero que filme, não quero que poste isso. Final de ano aqui em casa, quando era cheio, então, o povo gostava de, eu não quero que poste. Aí o povo fala que era ignorante, não é ignorante. Porque tem pessoas que vai ver aquilo ali, e talvez não tenha conseguido nem estar com aquele celular, aquele aparelho que tem, mas ele está com a família. Ele está vendo aquelas guloseimas que a gente fazia naquela época. Olha, onde nós vimos o versículo anterior, né? Muita gente não tinha, então não gostava de postar. Então, não postava. Segundo culto que eu fiz aqui em casa, o ex-pastor da segunda igreja que eu congreguei, ele veio, começou a filmar, falei, para que isso? Eu vou postar, não quero que poste. Porque tem pessoas, irmão, que não, se for postar o culto, tudo bem, mas comida, não quero. Então, aí, como eu falei, casa é cheia. Aqui na minha casa, final de semana, final de ano, era cheio. Eu gostava, mas chegou um tempo, as pessoas que nem chegou um tempo que eles achou que eu ia ter necessidade de pedir, e tudo se afastado de mim. Está no livro de Provérbios, capítulo 19, vamos dar acabando de ler agora, 3 versículos, 4 versículos atrás. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão deles seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Continuo falando das pessoas de baixo poder de Deus, de pessoas necessitadas. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Sabe por quê, irmão? Também? A culpa é minha, sua. A gente começa, quando vem uma pessoa, a gente vê que ela tem mais condições, ou está no meio de gente. Talvez ele veja para descansar. Aí a gente começa a pôr nossas dívidas, nossos boletos atrasados, nossas necessidades, até nossas enfermidades. Ele aborrece. Ele veio para ouvir uma palavra de sossego, de alegria, de paz, e nós começamos a aborrecer com as nossas necessidades. Então, é nós mesmo que fazemos as pessoas se afastarem de nós. No meu caso, é diferente. Eu não costumo falar as minhas dores, minhas necessidades, não falo. É entre Deus que vai suprir Deus. Mas se afastar, porque o que eu tinha, o que eu ofereci, eu não tinha mais condição. Então eles acharam que chegou o tempo de eu pedir, mas não chegou esse tempo. Porque Deus tem sustentado a minha casa. Deus tem me guardado, tem me ajudado. E isso sabe o quê? Porque se afasta a ignorância do homem. Porque ele não sabe o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que está contigo, o tamanho do Deus que te protege. Então se afasta. Os amigos se afastam, todos vão embora.
Não é porque ele não pode mais ter aquele almoço, aquele banquete, aquele presente que você dava. Não é por isso. É porque ele acha que agora ele tem a obrigação de fazer o mesmo que você, de lhe dar o que você deu. E retribuir o que você. Não, ninguém tem essa obrigação. Então a ignorância do homem é a soberba do homem que faz isso. Ele se afastar. Se eu tenho uma pessoa que é meu amigo mesmo, eu costumo ir na casa dele todos os dias. Quando ele vem, se é necessário, eu vou fugir. Não, eu estou errado. E é onde o homem erra. O versículo 8 vai ser o último, que está acabando o tempo. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Se você adquire entendimento, principalmente do Senhor, você alega a sua alma. Se você conservar a sua inteligência, você achará o bem. Então procurar entendimento, ore para que Deus te dê sabedoria, para a sua alma se alegrar, conserva a sua inteligência, você achar o bem, não achar o mal nas pessoas, os erros da pessoa, mas achar o bem daquela pessoa. Que Deus abençoe. Vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai, obrigado por mais um dia, Pai, na tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor. Senhor, eu peço ao Senhor nessa hora, supra a necessidade a minha, a das pessoas que estão junto comigo nessa hora, na oração, na área de saúde, na área familiar, em todas as áreas, na área que tiver necessidade, Pai. Que o Senhor venha suprir, Pai. Com a porta aberta, o Senhor tem a chave que abre a porta, Pai. Se for restauração de família, o Senhor é restaurador, Pai, de família, de alma. Se for saúde, Pai, o Senhor é o médico do médico. Se for uma causa na justiça, Pai, o Senhor é nosso advogado, o Senhor é nosso juiz. Age, Pai, em favor dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, se for falta de entendimento, o Senhor tem entendimento. A sabedoria está com o Senhor, ela mora com o Senhor desde a fundação do mundo. Quando, Pai, o Senhor estava ali fundando, fazendo, construindo o mundo, a sabedoria está com o Senhor. O Senhor é a sabedoria, Pai. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, Pai. Para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, talvez vocês vão igual e a pessoa já, no TikTok mesmo já me falou, aqui no Face também. Por que eu falo todo dia que Jesus está voltando? Porque é obrigação, irmão, nós saber que Jesus está voltando. Para mim e para você. Para que nós venhamos vigiar, para não ser pego desprevenido. E as pessoas já me perguntaram, só que eu falo, as igrejas não falam mais da vida de Jesus. Não se fala mais de arrependimento, de perdão. Então é a minha obrigação alertar a mim e a você que Jesus está voltando. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. E eu também te amo. Quando eu faço isso, eu estou mostrando o tamanho do amor de Deus por você e o tamanho do meu carinho por você também. Que Deus abençoe. Fica na paz de Jesus Cristo. Um feliz 2026, né? Esse também é adiantado 2026. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui.